paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Mais uma vez aqui pelo nosso canal, trazendo mais um vídeo, mais um ensinamento para o nosso crescimento espiritual. E hoje vamos abordar o tema jejum, a pedido de uma de nossas inscritas aqui do nosso canal. Existe na Bíblia vários tipos de jejuns, mas eu quero abordar aqui apenas 3 tipos de jejuns. Você vai ficar sabendo a forma correta que deve fazer o jejum. Será que a pessoa que tem problema de saúde, o diabético, deve fazer jejum? Devemos fazer jejum de 3, 4, 5, 6 dias? Jejum de 1 hora, será que Deus recebe? Estas e outras dúvidas você vai tirar até o final deste vídeo. Então, fica por aí que você vai gostar, com certeza. Se não é inscrito, se inscreve, já marca o sininho para os próximos conteúdos você ser alertado. Combinado? 3 tipos de jejum que a Bíblia menciona: jejum total, jejum com água e jejum parcial. O jejum, especificamente, ele nos aproxima de Deus. Deixamos assim o corpo físico sem alimento e alimentamos o corpo espiritual. Primeiro jejum, jejum total. Este jejum é quando você não come nem bebe nada. Este tipo de jejum foi praticado pela rainha Esther antes de se apresentar ao rei da Pérsia. Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. O jejum total deve ser praticado por um curto período de tempo. Não deve ser tão prolongado. Ela fala aqui 3 dias e 3 noites de jejum, pois quando ele é muito prolongado, é um jejum que pode levar até a morte. Portanto, muito cuidado você que vai praticar esse tipo de jejum, que é o jejum total. Aliás, eu sempre oriento as pessoas a não praticarem tanto esse tipo de jejum. É um jejum mais indicado para quem está à frente da obra, pastores, missionários, obreiros em geral. Porque o jejum ele tem que ser feito com um objetivo, uma resposta específica. Jejum que é feito sem objetivo, você só está passando fome. Então é necessário você ter algo, ou uma resposta, ou um problema que você está enfrentando, que é a intervenção divina com muita pressa, ou algo que você deseja da parte de Deus. Quando jejuar, jejue especificamente. Eu jejuei muitas vezes, que no início da minha fé, eu jejuava de maneira errada, por não entender nem meditar na palavra de Deus. Na época, a ter um problema de gastrite em virtude de ficar 24 horas de jejum. E o nosso Deus não deseja jamais que seus filhos fiquem doentes, pois o objetivo do Evangelho não é esse. Eu garanto a você que se você fizer um jejum de 1 hora, é tão aceito quanto aquele que faz de 24 horas. Porque Deus não exige quantidade, mas qualidade. Quando você fizer, faça bem feito. Faça para Deus o melhor. As pessoas costumam fazer as coisas de qualquer jeito e nós precisamos fazer as coisas com ordem e decência. Então, este tipo de jejum não deve jamais ser praticado por pessoas que têm problemas de saúde. O jejum total, que é a abstinência de alimentos e água. Segundo tipo de jejum, o jejum com água. Este tipo de jejum é um dos mais praticados atualmente. Você não come nada, mas bebe água. Jesus provavelmente praticou esse tipo de jejum nos seus 40 dias e 40 noites no deserto, antes de começar seu ministério. Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Por que deduzimos que o jejum com água foi o jejum que Jesus praticou? Porque o texto vai dizer que depois de 40 dias e 40 noites em jejum,
ele teve fome e não sede. A Bíblia, ela é pautada em cima da razão, não lógica humana. Eu acredito que este foi o jejum que Jesus fez porque a Bíblia fala que ele teve fome e não sede. Então a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada da maneira que ela é. Se a Bíblia tivesse dito aqui que ele teve fome e sede, tudo indicaria que ele praticou o jejum total. Mas o que nos mostra aqui com o texto é que Jesus fez o jejum com água, bebendo apenas água e não se alimentando durante 40 dias e 40 noites. Por isso que o texto vai nos dizer que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O jejum com água já é um jejum que você pode se prolongar um pouco mais, pois depois de 3 dias você pode acrescentar não só água, mas sucos de frutas e legumes. Isso vai te fortalecer para você estar ali mantendo aquele jejum. Então, cuidado na hora de você fazer o seu jejum. Não vá pelo lado do emocionalismo. Pratique jejum de forma responsável. Observe que Jesus, ele jejua e tem fome, mas não sede. Eu já vi alguns pastores tentarem passar 40 dias de jejum e oração e morrerem. Um caso desse deu-se na África, onde um pastor chegou a passar quase 20 dias e encontraram ele morto no monte. Primeiro que Jesus era Deus e era homem. Tudo nos leva a crer que ele fez o jejum com água. E é necessário você ler a Bíblia e pedir a interpretação do Espírito Santo para você entender o que está escrito aqui e não fazer de maneira desordenada. Terceiro versículo, terceiro tipo de jejum, o jejum parcial. É quando você elimina alguns alimentos da sua dieta, comendo de forma mais simples. Daniel fez esse tipo de jejum antes de receber uma visão sobre o futuro. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. O jejum parcial, ele pode durar algumas semanas e não vai prejudicar a sua saúde. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de diabetes pode fazer esse tipo de jejum, porque é um jejum com parcialidade. Ela vai poder se alimentar, não de tudo. Veja que Daniel corta algumas coisas da sua dieta. Por exemplo, Daniel corta carne, vinho, ele faz um jejum onde ele come só legumes. Eu já fiz esse tipo de jejum quando passei 21 dias apenas me alimentando de batata doce, inhame, que é raiz, e tomando suco e não tomando café, nem comendo carne, apenas comendo esse tipo de comida. Eu selecionei ali batata doce, inhame, macaxeira e comi ali também com sucos. Nem carne comi. E na época eu cheguei a eliminar 4 quilos. E é um jejum que você não vai se prejudicar, porque o nosso Deus, irmãos, não deseja que a gente prejudique nossa saúde. Precisamos ter sabedoria na hora de ler a Bíblia e agir com o que está escrito nela. Por exemplo, esse jejum você vai escolher o que você vai comer durante o jejum e vai cortar algumas coisas que você gosta. A Bíblia fala de outros tipos de jejuns, que basicamente não são alimentos. Por exemplo, Daniel não usa perfume durante o jejum que ele faz. É aconselhável a você que vai fazer jejum abster-se de relações sexuais, porque o jejum ele é para nos aproximar de Deus, sacrificar a carne e alimentar o espírito. Observe o que é que fala a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 5. Ela orienta o casal a não manter relações sexuais por um curto espaço de tempo e se dedicar à oração. E logo após as orações, voltar a manter relações, para que não seja tentado pelo diabo
por a falta de domínio. Então, você escolhe o tipo de jejum que mais você vai se adequar. Portanto, até você que é diabético pode fazer sim o jejum. Se possível, pegue orientação médica. Consulte seu médico antes de jejum, você que tem problema de saúde. E o jejum, como já falei antes, tem que ser com objetivos. Não faça jejum sem ter um objetivo, senão você vai ficar só algumas horas ou minutos sem se alimentar e nada mais. O que eu posso fazer no momento em que estou jejuando? Nos horários em que você está jejuando, sejam a hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fazer orações intercaladas. Ora 10 minutos, depois vai ler a Bíblia, vai cantar um louvor, inclua momentos de adoração, momentos de meditação. Isso vai tornar o jejum eficaz. Não adianta você jejuar e não estar lendo a palavra, nem orando, nem louvando. Jejue da forma correta e o resultado será rápido e eficaz. Jejum é para eu me aproximar do Senhor. É para eu ter mais intimidade com Ele. É para eu sacrificar a minha carne e fortalecer o meu espírito. Se você está à frente de obra, se você é missionário, se você é pastor, tem que escolher pelo menos uma vez na semana para fazer isso aí. Se você é do corpo de membros da igreja, faça pelo menos uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou mesmo a cada 2 meses. Mas é de suma importância que você faça jejum. E quando eu digo jejum, não é necessário você fazer 4, 5, 6 horas de uma vez. Faça uma horinha e nesta 1 hora Deus já vai te honrar. Eu espero que tenha te ajudado sobre essa questão de jejum. Agradeço a você que esteve conosco até o final deste vídeo, que você venha compartilhar com as pessoas e passar a forma correta de se jejuar para cada uma das pessoas que você conhece. Se não é inscrito aqui no nosso canal, inscreve-se, nos ajude a crescer e avançar no reino, divulgando este canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se o Todo-Poderoso Deus Yahvé assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um grande abraço do pastor Gilvan Marques.